Olá, torcedor bicolor que acompanha a Papão TV Play. Hoje vamos bater um papo com o executivo de marketing do Paysandu, Marconi Barbosa, que vai falar tudo sobre a operação para o próximo jogo contra a equipe do Botafogo da Paraíba, que vai marcar o retorno do público ao estádio Bampará Curuzu. Marconi, boa tarde. Eu tenho algumas perguntas enviadas pelos colegas da imprensa, começando pelo Tilon Maués, do Jornal Diário do Pará. Ele lembra que alguns clubes tiveram prejuízo nesse início de retorno parcial da torcida. Ele quer saber qual a quantidade mínima desses quase 5 mil torcedores será suficiente para evitar prejuízo na próxima segunda-feira. Bom, o Paysandu trabalha com o custo operacional na ordem de R$ 150 mil, R$ 200 mil, entre custo direto e indireto. Então a gente precisa aí ter torcedores suficientes, né, para compensar esse quantitativo. É difícil falar a quantidade e no número absoluto de torcedores, porque precisamos avaliar qual vai ser o ticket médio do ingresso. Lembrando que nós vamos ter torcedores que fazem o check-in para a partida, que são os sócios torcedores, tem torcedores que vão receber os ingressos, né, retirar os ingressos que foram adquiridos em outros pacotes que o Paysandu fez durante a temporada de 2020 e 2021. Então, esses ingressos eles serão computados com um valor bem inferior ao preço de face dos ingressos que serão vendidos para essa partida da segunda-feira. É difícil estipular, né, uma quantidade mínima de torcedores, mas nós podemos dizer aí algo relacionado à renda, né? A gente precisa superar um faturamento aí, de R$ 150 mil, talvez até 200 mil, que são os custos diretos e indiretos para essa partida que o Paysandu terá. Pelas projeções com o sócio-torcedor e demais promoções, quantos ingressos devem ficar para o torcedor comum? Bom, a torcida do Paysandu, a cada promoção, a cada lançamento que a gente faz, ela dá mostras realmente da força que tem. Nesse relançamento do programa de sócio-torcedor do Paysandu, agora o sócio fiel bicolor, nós temos tido, né, uma adesão muito expressiva. Eu acredito que a gente vai superar aí a casa dos 2 mil torcedores, sócios torcedores, que estarão aptos a estar presentes nos jogos. Lembrando sempre que para estar presente nos jogos não basta somente ser sócio torcedor ou adquirir o ingresso. É preciso ter a comprovação do esquema vacinal completo, ou seja, ter tomado as 2 doses da vacina ou a vacina com dose única. E essas vacinas elas têm que ser tomadas até o dia 26 de setembro, porque a gente tem um limitador de 15 dias de o torcedor ter recebido a dose final 15 dias antes da partida que vai acontecer na próxima segunda-feira, no dia 11. Então, eu acredito que a gente vai superar aí essa casa de 2 mil torcedores, sócios torcedores aptos para poder fazer o check-in e estar presente no jogo. Temos os ingressos promocionais que foram vendidos em promoções anteriores, mais os ingressos, a cota de ingressos de patrocinadores. E essa soma aí a gente deve atingir aí talvez 1.500 bilhetes. Então, num público total de 5.185, que é o que a gente poderá disponibilizar, a gente deve ter aí cerca de 1.500 ingressos, talvez um pouco menos, disponibilizados aí para o torcedor comum fazer a compra. E como é que está funcionando essa questão do check-in para o sócio fiel bicolor? Bom, o sócio fiel bicolor ele entra no site www.sociofielbicolor.com.br. Ali todo o sistema é autoexplicativo. O torcedor ele faz o login dele dentro desse ambiente na internet. E ali tem o passo a passo já para ele poder fazer o check-in. É muito simples, fácil e bastante intuitivo. Alguns torcedores têm tido problemas, principalmente na recuperação da senha. E esses problemas de recuperação da senha, na maioria das vezes, o problema precisa ser solucionado através do contato com a central de atendimento, seja ela virtual ou presencial, que nessa semana a gente excepcionalmente está abrindo
para atender esse torcedor que está com dificuldades. Mas todo o processo de check-in é feito através desse site, vou repetir, www.sociofielbicolor.com.br. O sistema é bastante intuitivo e ali mesmo o torcedor consegue fazer o check-in, e aquele sócio-torcedor que pode comprar os ingressos também tem a possibilidade de fazer a aquisição dentro desse ambiente na internet. Marconi, na hora do check-in, o torcedor vai ter a opção de escolher em que parte do estádio ele vai ficar? Sim, o sócio bancada bicolor, ele pode escolher entre a arquibancada no setor da Travessa Curuzu, no setor da Travessa do Chaco ou na arquibancada central. O sócio da bancada, ele pode escolher uma dessas 3 áreas para poder realizar o check-in. Lembrando que quando ele realizar o check-in em determinada área, ele não conseguirá acessar outra área. Um exemplo prático: sou sócio da bancada e fiz o meu check-in na Travessa Curuzu. Aqui no estádio ele não vai conseguir acessar a arquibancada central. Então é importante que na hora que ele tomar a decisão de qual setor ele vai fazer o check-in, ele já faça naquele setor que melhor lhe convier. O sócio da cadeira, ele obviamente faz o check-in dele exclusivamente na cadeira. E o sócio papão da Curuzu, ele tem a possibilidade de comprar ingressos pela metade do preço em qualquer setor do estádio. Como será a fiscalização para evitar que crianças, adolescentes e pessoas com apenas uma dose entrem no estádio? Essa pergunta do Tilon é bem parecida com a que o Saulo Zaire, da Rádio Clube do Pará, faz. Ele quer saber como é que vai funcionar o acesso de crianças no jogo contra o Botafogo. Nessa quarta-feira, haverá uma reunião na federação com todos os agentes de segurança envolvidos com a realização da partida, onde serão definidos todo o detalhamento do acesso do público ao estádio. Mas a ideia inicial é criar uma área isolada, onde o torcedor possa alcançar essa área somente após ele ter passado por uma barreira de contenção, onde ali ele vai apresentar o documento de identificação dele, o bilhete adquirido para o jogo ou a carteira de sócio, e também a carteira de vacinação, constando lá as 2 doses. Por falar em carteira de sócio, Marconi, o torcedor que é sócio há, por exemplo, 2, 3 anos, ainda dentro do antigo sócio bicolor, esse torcedor continua adimplente, continua tendo a carteirinha antiga, ele poderá acessar o estádio com a carteira antiga? Sim, todos os sócios torcedores que já eram sócios do clube já há alguns anos ou algum tempo e, porventura, regularizaram a sua situação nesse momento, e que possuem, obviamente, a carteirinha, né? Essa carteirinha continua válida. Ele não precisa ir atrás de ingresso, não precisa ir atrás de outra carteira. Essa carteira terá valor no dia do jogo, na segunda-feira, aqui na Curuzu. E aqueles torcedores que estão entrando nesse momento no programa, eles vão poder baixar a carteira virtual dele no aplicativo do sócio Fiel Bicolor. Lembrando que quem entrou no programa nessa semana e na semana passada, ele tem um prazo para a carteira nova chegar, é um prazo de 15 dias, essa carteira vai chegar na casa dele. Mas ele pode ficar tranquilo que todos os torcedores que estão em dia, que estão regulares com o pagamento, não serão barrados aqui na entrada do estádio, seja por falta da carteira ou por portar a carteira antiga. A gente já criou uma alternativa e todos eles conseguirão ser identificados e poderão acessar o estádio. Essa próxima pergunta do Saulo Zaire, eu acredito que você já tenha respondido durante as primeiras perguntas da coletiva, mas é válido a gente fazer para reforçar. Ele quer saber quem será priorizado nos ingressos do jogo de segunda e como será a entrada do torcedor. Olha, essa prioridade já vem ocorrendo. Desde a sexta-feira passada, o sábado passado, a gente abriu o procedimento de check-in do sócio Fiel Bicolor. Então, ele já está podendo fazer o check-in dele de forma prioritária. O sócio Fiel Bicolor da modalidade Papão da Curuzu também já está podendo adquirir os ingressos desde sábado e a gente já está realizando essas vendas.
Os outros torcedores que adquiriram ingressos promocionais, Pra Cima Papão, ingressos em Nome da Paixão, Passaporte Bicolor, esses torcedores estão realizando a retirada dos ingressos nessa terça-feira e na quarta-feira aqui no Bistrô, no estádio Bampará Curuzu. Então, essa prioridade ela já está sendo atendida. A partir de quinta-feira, nós vamos, obviamente, ter toda a definição na reunião da federação, né, de como se desenvolverá a venda dos ingressos para o torcedor comum, mas a partir de quinta-feira o torcedor comum poderá fazer a compra desses bilhetes, por enquanto, exclusivamente pela internet. E até quando o torcedor poderá fazer esse check-in para o jogo? Bom, nós estipulamos até quarta-feira, a gente tem um número bom de torcedores já com o check-in realizado, mas o Paysandu deverá estender esse check-in para o sócio fiel bicolor até o domingo. E deficientes físicos terão direito a ter acesso ao estádio dentro das gratuidades? Bom, todos os compromissos, né, e todos os normativos que estavam em vigor anterior ao fechamento dos estádios, né, em função da pandemia, eles permanecem. Então, nessa reabertura, todos aqueles que tinham direito à gratuidade, direito à meia entrada, enfim, todos os protocolos de necessidade de entrega de bilhetes que o Paysandu tinha, ele continua tendo e manterá para esse jogo do dia 11. Obviamente, com a limitação dos 30% da capacidade total do estádio. Mas é importante sempre lembrar que o torcedor, embora ele tenha o direito, né, à gratuidade, ele só poderá entrar no estádio com o esquema vacinal completo. Marconi, o jogo contra o Botafogo está marcado para 20 horas do dia 11, 8 da noite da segunda-feira, véspera de feriado nacional. Que horas que o torcedor tem que estar no estádio da Curuzu? Olha, os protocolos definidos, eles determinam que os portões sejam abertos 4 horas antes do início da partida e sejam fechados 1 hora antes do início. Então, o torcedor terá até as 19 horas para poder entrar no estádio. Mas, volto a dizer, amanhã haverá uma reunião operacional, na quarta-feira haverá uma reunião operacional, onde todos esses detalhes serão confirmados, mas o protocolo diz isso, abertura dos portões 4 horas antes do início da partida e fechamento dos portões 1 hora antes do início da partida. Aquele torcedor que chegar aqui no estádio meia hora antes do jogo, o que acontece com ele? Esse torcedor ele certamente não conseguirá assistir o jogo do Paysandu. É importante que todos os torcedores, vou aproveitar aqui o momento, né, pedir a todos os torcedores paciência, todos serão atendidos. O Paysandu não vai deixar nenhum torcedor em condições de estar no jogo, ficar fora do jogo porque não conseguiu realizar o check-in, porque não conseguiu efetivar a compra do bilhete. Nós vamos atender todos esses torcedores. É preciso que todos tenham paciência, um pouco de calma, mas no dia do jogo a gente precisa mais uma vez aí contar com a contribuição do torcedor, né? Respeitar todo o regramento imposto pelo protocolo, uso de máscara, distanciamento social, chegada no momento preciso para a gente evitar outros contratempos. E o ideal, Marconi, é na chegada entrar logo no estádio, não ficar nos arredores, até para evitar aglomeração e evitar também que todo mundo entre no estádio no mesmo horário, que aí vai acabar havendo fila, vai haver demora e pode haver prejuízo também, né? Nós temos 3 horas para poder dar acesso a 5.000 pessoas. É um espaço de tempo bem razoável para que todos os torcedores possam entrar com segurança e sem atropelos. Mas a gente sabe que quanto mais próximo da hora do jogo, mais intenso fica o fluxo de torcedores, mas aqueles que puderem antecipar a entrada, a Curuzu está muito bem cuidada. Nessas últimas 3 semanas, o nosso vice-presidente operacional, Felipe Fernandes, fez um trabalho incansável para deixar a Curuzu um estádio muito bem cuidado, reformou vários ambientes aqui do estádio, estamos pintando aqui todo o setor de arquibancadas, fazendo uma manutenção na estrutura de banheiros, na estrutura de bar. O gramado está
impecável também. Então, assim, existe já um cuidado e um carinho muito grande de todos os profissionais que trabalham aqui no clube para deixar o estádio pronto para receber o torcedor. Então, aquele torcedor que puder chegar mais cedo, até para matar a saudade aí, já tem mais de um ano que a gente não tem esse contato, né? Então fica aí o convite para todos os torcedores chegarem um pouco mais cedo e ver como a Curuzu está bem cuidada. Maravilha, exatamente. Marconi, as últimas 3 perguntas da coletiva, elas fogem um pouco da partida, foram feitas pelo Caio Rodrigues do DOL. Ele quer saber se esse foi o ano mais desafiador para o marketing do clube. Os 2 últimos anos foram bastante desafiadores para todos os departamentos de marketing, né, dos clubes de futebol, não só os departamentos de marketing, para os clubes de futebol de forma geral. Mas eu penso que o ano de 2020 foi mais desafiador que o de 2021, porque 2020 nós fomos surpreendidos pelo momento de pandemia, mas 2021 a gente já entrou num ano já sabendo de todas as limitações que estavam impostas a todos nós. Do ponto de vista do nosso trabalho aqui no Paysandu, a gente soube contornar bem esses problemas, né? Melhoramos, incrementamos aí os acordos comerciais que tivemos, melhoramos o número de patrocinadores, a receita com patrocinadores. Agora, com o advento aí do retorno do público, nós tivemos também uma boa aceitação, uma boa adesão do programa Sócio Fiel Bicolor. Então, a gente tem conseguido superar esse momento que está muito difícil para todos nós. A venda dos produtos das lojas Lobo, ela está dentro do que foi previsto por vocês? Bom, não só as lojas Lobo, né, mas a marca Lobo é uma joia do Paysandu, um produto muito importante dentro dessa composição de receitas que o clube tem, né? O Paysandu, no ano passado, bem no começo da pandemia, tinha apenas 2 lojas oficiais abertas. Hoje já estamos caminhando para abrir a 9ª operação. Então, do ponto de vista de resultados, não só a marca, como também as lojas, né, estão dentro de um resultado esperado. Dentro daquele planejamento que foi feito para o ano de 2021, o faturamento está dentro daquilo que está planejado, e a gente tem certeza que quando fecharmos aí a temporada de 2021, chegando o mês de dezembro, nós certamente estaremos aí concluindo as metas que foram propostas no começo da temporada. E a última pergunta para encerrar, Marconi, alguma ação prevista para o CT? Bom, o CT nós fizemos no ano passado a receita da camisa Em Nome da Paixão, que ela foi toda destinada às obras do CT. Agora, nessa semana, a gente está fazendo a entrega dos bilhetes para os torcedores que adquiriram a camisa Em Nome da Paixão. E fizemos agora, recentemente, o projeto Consórcio do Papão, onde também toda a receita oriunda desse projeto ela vai ser destinada ao CT. E o Consórcio do Papão é uma iniciativa de um grupo parceiro do Paysandu, a Multimarcas Consórcios, que fez essa ação também com outros clubes do futebol brasileiro, especialmente o Atlético Mineiro. E os números do Paysandu, eles são muito similares aí aos números que o Atlético Mineiro conseguiu nas primeiras semanas de venda de consórcio. Então, mais uma vez, aí, reforçando, né, a prova da força da torcida do Paysandu e do engajamento da nossa torcida com as ações propostas pelo clube.